Vamos lá, meus amores, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Givan na área para mais uma aula de contabilidade geral. Vamos lá, Antônio Gonçalves, Gilvana, a nossa amiga Rosana, a Islaiane, todos vocês aí que estão ligadérrimos aqui nesse assunto. Vamos focar, meu querido. Então, meus queridos, como eu havia falado para vocês, a demonstração de resultado do exercício é algo dinâmico. O balanço patrimonial é algo estático. Para saber de onde vêm as origens, as movimentações, se faz necessário a gente entender dos fluxos de caixa. Então, é verdade que o que são as demonstrações, afins que a demonstração. Então, eu vou focar. Eu vou dizer para vocês que o DRE, ele está contido no balanço patrimonial. Ou seja, o balanço patrimonial, ele vai informar os saldos iniciais e o final. Ou seja, uma situação estática em suas datas. Estática. Já o DRE é um conjunto com outras demonstrações. Ou seja, eu acabo explicando as razões da variação do patrimônio líquido. Também explica as variações de outros itens do balanço patrimonial. Certo? Outros itens, que é, dentro do balanço patrimonial nós temos outros itens que envolvem o fluxo de caixa, que é caixa, duplicatas a receber e fornecedores. Vamos exemplificar para ficar mais claro para vocês o que eu quero dizer, para vocês não se perderem. Por exemplo, de uma maneira simples, vamos observar a situação em um balanço patrimonial. Vamos ver a receita. Vamos ver a receita que foi totalmente recebida e a despesa totalmente paga. Desse balanço patrimonial, como exemplo. Nós temos um ativo circulante de R$200 em 2000 e o outro R$300 em 2001. Corresponde a 300 milhões. Nós temos o circulante, que nós não temos, e tem um patrimônio líquido, capital, lucro, que foi de 150 e 250, certo? 150 e 250. Por meio da DRE, vamos analisar a evolução desses 100 milhões do patrimônio líquido e a evolução pelo mesmo valor. Nós temos a receita de 270 milhões e tivemos uma despesa de 170 milhões, no qual nós temos um lucro de 100 milhões. Observe a diferença entre um e outro. Nós conseguimos enxergar a diferença entre um e o outro. Ou seja, da onde é que veio esses R$150, professor? Desses 150 para 100. 100 mais 50 é as questões do patrimônio. Certo? Ou seja, nós temos aí o valor de onde saiu esse 150. Certo? De onde saiu esse 150. As variações do caixa, professor. Nós temos uma receita de 270 milhões menos uma despesa de 170 milhões. Meu saldo é de 300. Então, observe que nós temos aqui, ó, a questão do fluxo de caixa. Ou seja, eu acabo de mostrar para vocês o que seria a demonstração de resultado de exercício versus o balanço patrimonial. A diferença
e a semelhança que um depende do outro, Rosana Alves. Um depende do outro. Ou seja, existem uma integração entre essas duas demonstrações financeiras. Existem. Tranquilo? Conseguir enxergar que seria essa evolução? Conseguir entender, compreender essas questões de demonstração de resultado de exercício que tem a integração. Então, é verdade que são demonstrações que a demonstração de resultado de exercício está contida no balanço patrimonial. Sim. Ou seja, se você tem o balanço patrimonial, automaticamente você vai ter que apresentar um relatório para a contabilidade, que é um relatório de demonstração de resultado de exercício naquele período de 2020, 2022. Você pode observar aí, ó, 2020, 2022, a integração entre esses caixas aí. Se vocês observar que existe. Uma vez que se informa o saldo inicial e final. Por isso, eu quero que vocês façam essa leitura e a releitura deste assunto, tá? É verdade, então, uma vez que este informa o saldo inicial e final. Então, o que significa? Demonstração de resultado. Quando eu explico a razão dessa variação do patrimônio líquido, também as variações de outros itens, nós temos o caixas, duplicatas, a receber e fornecedores. De maneira bem simples, se você observar a seguinte situação, desse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, vocês vão conseguir compreender. Conseguiram compreender? Então, observe aí novamente. Conseguiram compreender, meus amores? Então, de maneira bem simples, o balanço patrimonial está dentro da demonstração de resultado de exercício. Está dentro. Então, a receita foi totalmente percebida e a despesa totalmente paga. Conseguiram entender, meus amores? Dúvidas? Dúvidas? Perguntas? Dúvidas? Vamos para frente. Tônio, tá com a dúvida ainda da integração com o DRE? Ok. Professor, outro exemplo de integração, vamos admitir outro exemplo que envolva mais itens. Balanço patrimonial, exatamente do dia 31 de dezembro de 2005. Nós temos um caixa, que tem R$ 1.800, duplicadas para receber 2.200, total de circulante 4.000. O imobilizado, nós temos R$ 2.000, o imóvel. Nós temos o empréstimo a pagar, é um passivo circulante, patrimônio líquido, capital próprio, lucros acumulados, que dá igual a 4.000 conto, patrimônio líquido, certo? Lembrando que o que altera é aqui, ó, patrimônio líquido, ele acaba alterando aí para vocês. Então, professor,
pelo princípio da independência absoluta de exercícios, começamos o ano de 2006, com novos registros de despesas e receita, partindo do zero as despesas e receitas de 2005. Nada tem a ver com a de 2006. Então, vamos ocorrer a seguinte situação hipotética, que é o seguinte: houve prestação de serviço no prazo de 5.000, houve despesas de vendas financeiras, administrativas. A empresa recebeu 2.000 de duplicatas a receber. Conseguiram compreender, meus amores? De forma simplória, ó. Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui a cabeça de vocês agora, ó. Essa parte aqui é bem complicada. 5.000, administrativas 1.000, vendas 800, financeiras 200.000. C. Então, seguinte referência: despesas e receita. Em 2006, a empresa recebeu 2.000 duplicatas. Recebeu 2.000 duplicatas a receber, gerado em 2006. Pagou 1.500 de empréstimos. Aí a provisão para os impostos de renda é de 25%. Então vamos lá. Nós temos esse exemplo. Aí a gente vai fazer a integração desses dados aqui, ó. A gente vai fazer a integração. A gente vai fazer. Então, professor, que integração é essa, professor? Vejam só. Nós temos a receita, a despesa de venda, as administrativos e financeiro. Lucro antes do prejuízo, dos tributos. Aí nós tiramos o imposto, o lucro líquido, ela envolve a receita, menos a despesa, menos o lucro antes dos brutos, que é a provisão em relação aos impostos. Então, se tu recebeu 5.000, mas o lucro líquido vai ser apenas 2.250, porque ali é a receita bruta, tá? Bruta. Então, isso é o período do balanço. Então, vamos ver o balanço patrimonial, certo? Nessa situação. Vejam só. 2006, ó. Então, eu peguei período contábil de 750, coloquei embaixo, que é a lucro, que é o imposto de renda, certo? Que vai dar 1.250. O imobilizado continua. Conseguiram enxergar aí, gente? Que seria do balanço patrimonial. Depois que vocês comecem a entender o balanço patrimonial para encher, certo? Vocês vão para o fluxo de caixa, modelo direto. Muita gente fica com dificuldade de entender o modelo direto e indireto. O indireto tem a ver com lucro líquido. Falou em lucro líquido, é indireto. Já o método direto, ele explicita exatamente quanto entrou de dinheiro e quanto saiu. Ele fala de fluxo de caixa, certo? Ele mostra para a gente quanto entrou, quanto saiu. Ele vai colocar as entradas e as saídas. Entrada e saída para dar o saldo. Vamos à explicação desse modelo direto. Então, o modelo direto, professor, ela explica que ele fala que o balanço patrimonial
possui um saldo no início de 2006 que é a mesma coisa de 2005. Que o saldo final de 2006 houve, portanto, um aumento de 1.000. Então, isso é um fluxo direto. Observe aí, ó. Entradas, né, saldo do final de 2005, 1.800. Aí nós tivemos aí saldo final, 2.800. Aí nós tivemos aí o saldo, certo? O recebimento dessas duplicatas. Que vai dar igual, ó. Pelo balanço reconhece o saldo inicial e o saldo final. Não sabendo, porém, os motivos dessa alteração. Essas alterações não afetarão a demonstração de resultado. Que, professor, que não afetarão? O balanço patrimonial está sendo modificado. Existem alterações de contas que não alteram a demonstração de resultado de exercício. É isso que o slide quer dizer para vocês. Então, já o pagamento das despesas com vendas administrativas, financeiras, afetou a demonstração de resultado. Afetou a demonstração de resultado, diminuindo pelo desembolso. Então, observem aí, ó. Então, duplicatas a receber. Iniciamos o ano 2020 e terminamos com 2.700. É uma situação estática, ó. Isso para vocês comparar dentro do método direto. A movimentação deve-se. Por quê? Porque as vendas de serviços a prazo foi de 5.000, aumentando com este mesmo montante, que é o valor da duplicata a receber. Gente, se vocês tiverem prestado atenção, vocês vão pegar a diferença de um para outro. Então, a movimentação deve contar, né, deve-se contar por causa da venda a prazo. Outra movimentação desse balanço que eu acabei de mostrar para vocês foi a duplicata a receber, que diminuiu, receber é diminuído 4.500. Ou seja, uma vez que a empresa recebe essas duplicadas, dá baixo. Observe que a empresa não tinha recebido nada de vendas a prazo. Por isso que o saldo de 2006, X6, é de 2.700. Por quê? Porque eu acabei recebendo 4.500. Foi recebido de onde? 7.000 menos 2.700, que é o total de caixa que foi aumentado. É bem complexo. É bem complexo. Conseguiram entender aí a leitura, as explicações? Ou não, meus queridos? Conseguiram compreender? Conseguiram compreender, meus amores? Picos, Ribeira do Piauí. Professor, continuando, quando imobilizado, ó, não há alteração. Os imóveis, ó. Os empréstimos a pagar, houve uma única alteração do balanço. O caixa foi diminuído pelo pagamento do empréstimo, no valor de 1.500. A dívida foi diminuída, uma vez que se pagou parte dela. Eu acabei fazendo a amortização, certo? O imposto de renda, gente, é um tipo de tributo que a gente tem que lembrar o que é um tributo.
é uma prestação pecuniária obrigatória. Todos nós somos obrigados, direta ou indiretamente, a pagar os impostos. Deu para entender? Então, o lucro de 3 mil gera um imposto a pagar. Por isso que a dívida a pagar, na próximo exercício, foi lançado no passivo circulante, não havendo saída de caixa. Não houve alteração. Deu para entender? Então, lucros acumulados, professor. A empresa inicia um período de lucro de R$1.000. O lucro foi de 2.250. Como não houve distribuição de lucro, o mesmo será acumulado. Quando lá no patrimônio líquido sobra dinheiro, você poderá fazer a distribuição do lucro. Mas se você não fizer a distribuição do lucro, reinvestir, chama-se de lucros acumulados. Tá? Existe lucros acumulados. De acordo com a lei de sociedade anônimas, pessoal, de grande porte, as empresas que têm conta lucros acumulados devem ter o saldo zero no final do período. Porque você tem que fazer uma movimentação desse dinheiro para aumentar o capital ou fazer uma reserva, destinar esse dinheiro para alguma coisa. Só não pode deixar parado. Então, assim concluímos que a integração da demonstração de resultado de exercício e do balanço patrimonial, ela envolve receita e duplicado a receber. Ela envolve despesa e caixa, que tem contas a pagar. Lembrando que a contabilidade e a tesouraria são setores diferentes, porém, o trabalho tem que ser integrado entre o contador e o gestor. Por que vocês têm que aprender isso, meus amados? Porque quando vocês forem tomar decisões, se faz necessário ter essa ideia. Se faz necessário. Se faz necessário desses pontos. Estão conseguindo compreender? Então vamos lá. Já o modelo indireto, dentro da demonstração de fluxo de caixa, mostra quais foram as alterações do giro. O ativo circulante e o passivo circulante, que provocam o aumento ou a diminuição do caixa, sem explicitar diretamente as entradas. Por exemplo, o método indireto responde de maneira objetiva a pergunta que todo empresário faria. Por que o lucro da empresa foi 2.250 se o caixa aumentou apenas 1.000? Por que o resultado econômico foi de 2.500 e o resultado financeiro foi de 1.000? Estranho. Eles perguntam isso. Até vocês, quando forem gestores, vocês vão saber por que dentro do método indireto, dentro desse método indireto, por que o lucro de uma empresa foi 2.250 se o caixa aumentou apenas 1.000? De onde veio esse 1.250? Essa é a pergunta. Por quê? Eu quero entender. Então, o método indireto. O primeiro passo seria comparar as demonstrações de resultados entre o método direto e indireto. Vejam só. Vamos aí para uma demonstração de resultado de exercício. A receita foi de 5.000. Ó. A despesa com venda foi R$800. A despesa administrativa foi R$1.000. A despesa financeira foi R$200. Aí é resultado antes dos tributos. Sobrou 3.000. Agora eu vou tirar os tributos. 750. Então o resultado final foi 1.250. Dentro do fluxo de caixa direto,
dentro do fluxo de caixa direto, nós temos essa diferença. As despesas continuam as mesmas, só que o resultado é diferente. Vejam só, dentro da demonstração do fluxo de caixa indireto. Professor, por que de 5 mil? Presta atenção, ó. Volte bem aqui, para vocês conseguirem compreender de onde veio. De onde veio esse fluxo? De onde veio? Tá vendo? Ó, despesas. Vejam só o mesmo aqui, ó. 2.250, tá vendo? Ó? Bem no início que eu expliquei para vocês. O lucro líquido é 2.250. Isso dentro da demonstração de exercício. Quando eu jogo dentro do balanço patrimonial, vocês observem. Vocês vão olhar dentro da demonstração diferente, ó. 500. Tá vendo, ó? Eu jogo dentro do passivo, jogo, ele vai dar aquele resultado. Vamos entender melhor através desse resultado. Olha aí. Presta atenção. Pagamento de empréstimo não considerado como despesa no de reduzir o caixa. Ou seja, professor, pagamento de empréstimos. Pagamento de empréstimo não considerado como despesa na DRE. Não é considerado. Ó. Não é considerado. Já na demonstração de fluxo de caixa já é considerado. Já é considerado. Ou seja, seria comparar as duas demonstrações e analisar as variações. Nesse caso, observe-se o pagamento de empréstimo, não considerando a despesa. Por isso que deu essa diferença. Deu totalmente essa diferença. Resultado dos tributos. Então, aqui também eu não coloquei a questão do imposto de renda. Eu não coloquei aqui a questão do imposto de renda. Então, o segundo passo seria analisar a demonstração dos fluxos por meio do modelo indireto. O caminho inicia com um lucro econômico, que é de 2.250. E em seguida, observar as variações do ativo e do passivo. O ativo circulante será excluído do caixa, que é objeto da análise. Então, tá aí. Qual foi a variação, professor? De 2.200 para 2.700. Foi de R$500 a variação. Comecei a compreender, professor. Comecei a compreender. Conseguiram enxergar essa explicação? Vocês precisarão rever essa aula depois. Tá bom? Já eu coloco questões. Fica até mais fácil o entendimento. Tranquilo? Meus queridos. Então vamos lá, professor. Para o caixa, o acréscimo de 500 de duplicado a receber é bom? Não. Porque significa retardar o recebimento do dinheiro, que vai para o caixa, tendo que sacrificar recursos financeiros que teria outro destino. Essa sobra não é boa, esse acréscimo, certo? Então, modelo indireto, segundo passo, professor. Houve essa variação, professor. Então, no ativo circulante, sempre que o aumento de estoque de um período para o outro, há uma redução do caixa, pois se usa mais dinheiro para comprar mercadoria. As reduções de estoque duplicado a receber aumentam os recursos no caixa.
Quando os clientes antecipam o pagamento, reduz a duplicata a receber. E, consequentemente, aumenta a caixa. Quando a empresa liquida estoque, reduz o saldo de estoque, também aumenta o caixa. Quando eu vendo as mercadorias, eu acabo trazendo isso. Então, meus queridos alunos, no passivo circulante, um aumento de fornecedores significa mais crédito, evitando saída de caixa. Neste momento, podemos utilizar dinheiro para outras finalidades. Quando você aumenta, tem um bom relacionamento com fornecedores. Quem utiliza muito isso? Supermercados. Supermercados fazem muito isso. Supermercados. Sério, professor? Sério. Ele não paga pela mercadoria quando ele recebe. Ele recebe aquela mercadoria por 30 dias e eles pagam 15 dias, 10 dias, direitinho. Acabam fazendo isso. Deu para entender? Então essa variação de caixa é diferente. As reduções de passivo, os empréstimos a pagar, significa que o pagamento foi feito, reduzindo o caixa. O aumento, por outro lado, do passivo circulante, evitando o dinheiro, certo? Mais dinheiro e aumentando o caixa. Assim, podemos dizer que o lucro no período não tem parcela econômica. Mais cedo ou mais tarde afetará o caixa. O lucro sofrerá ajustes dentro dessa demonstração de fluxo de caixa. E agora, a gente vai aprendendo em casa, fazer algumas questões. Quero que vocês, depois dessa explicação, vocês me respondam essa pergunta. Na estrutura da apresentação da demonstração de fluxos, os fluxos de caixa advindos de atividades operacionais são bastante derivadas das principais atividades geradoras de receita. Na apuração do fluxo de caixa líquido das atividades operacionais, devem ser considerados adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiro, exceto se foi feito por instituição financeira, caixa recebido pela emissão de ações ou dos instrumentos patrimoniais, caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias, hipotecas de curto prazo e longo prazo, recebimento e pagamento de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponível. Letra E. Recebimento de caixas provenientes de venda de instrumentos patrimoniais de outras entidades e participações societárias em joint ventures. E aí, meus queridos? O que vocês acham? Qual a questão? Qual a alternativa correta? Vamos lá, vamos lá. Qual a alternativa correta quando se fala de atividades operacionais derivadas das principais atividades geradoras da entidade? Lembrando, meus amados, esses assuntos de demonstração de resultado de exercício, demonstração de fluxo de caixa, balanço patrimonial, vocês precisarão pelo menos entender o básico. O básico do básico. Para poder resolver essas questões. Vocês precisam aprender o básico do básico. Por quê? Porque vocês, como técnicos em administração, se faz necessários,
vocês aprenderem esse para poder tomar decisões, certo? Tomar decisões. Por isso que se faz necessário vocês responderem. Então, a resposta correta, para que a gente possa entender, qual é? É o recebimento e pagamento mantido pela negociação imediata ou disponível para a venda futura. Isso pode afetar o caixa de vocês, os fluxos. Aí nós temos aí a segunda questão, segundo o pronunciamento, certo. Segundo o pronunciamento técnico do CPC, o objetivo da demonstração do fluxo de caixa é, lembrando que o CPC, que é o Comitê Político Contábil, o objetivo da demonstração de fluxo de caixa é proporcionar aos usuários, nas demonstrações contábeis, uma base para avaliar a capacidade e a entidade de gerar caixa equivalente, bem como suas necessidades de liquidez. Ou proporcionar ao usuário demonstrações contábeis com base para avaliar a capacidade da entidade e gerar margem de contribuição. Ou C, proporcionar aos usuários as demonstrações contábeis, uma base para avaliar a capacidade e gerar equivalência, bem como suas necessidades. D, proporcionar aos usuários, nas demonstrações contábeis, uma base para avaliar a capacidade de gerar lucro, bem como suas necessidades de rentabilidade. Tá aí, são pontos cruciais para que a gente possa entender essa demonstração de fluxo de caixa. Tranquilo, meus queridos? Tranquilo? Então vamos responder, professor. Letra A. Certo? Maneira simples. Proporcionar aos usuários. Então, o objetivo da demonstração de fluxo de caixa é proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base de avaliar a capacidade da entidade gerar caixa equivalente de caixa, bem como suas necessidades de liquidez. Então, meus queridos alunos, a terceira, a demonstração do fluxo de caixa apresenta entradas e saídas de caixa. As classifica em fluxos. Essa aqui é tranquila. Como já havia falado para vocês, existe a operacional, de investimento e financiamento. Essa aqui eu não vou nem bater tecla. Isso aqui já foi falado várias vezes, certo? Então, já foi falado várias vezes para vocês. Então, vamos lá, professor. Vamos entender esse contexto, certo? O que foi que nós vimos aqui, meus queridos? O que foi que nós vimos? Pode focar em mim, meu querido diretor. Ó, o que que nós vimos? Para a gente poder finalizar com um bom entendimento. Vimos que a demonstração de resultado exercício mais o balanço patrimonial, eles podem se integrar, fazendo-se necessário a gente entender como é que é feita a demonstração de fluxo de caixa. Demonstração de fluxo de caixa envolve o operacional, envolve o nível de investimento, envolve o financiamento. Nós temos que ter essas ideias de como vamos resolver. Gente, segundo o Sebrae, de a cada 10 empresas que abrem as portas, 7 fecham suas portas por falta de uma boa gestão financeira. Para se ter uma boa gestão financeira, se faz necessário a gente entender contabilidade. Eu digo e repito, segundo Azaf Neto, Alexandre Azaf Neto, ele fala que a gestão financeira anda de mão dadas com a contabilidade. Professor, mas eu sou técnico em administração. Por que eu tenho que aprender contabilidade, professor? Gente, o contador ou técnico,
em contabilidade vai trazer os relatórios contábeis para vocês. Qual é a necessidade de aprender a interpretar? É o quê? Qual é a necessidade? De saber fazer a leitura dessas demonstrações contábeis. Já pensou? Vocês não sabem o que é uma demonstração de resultado de exercício? Com a finalidade dela de mostrar receita e despesa? Ainda mostrar a questão dos impostos, dos tributos que tem que ser pago? Que é algo dinâmico, a demonstração de resultado de exercício. Já o balanço patrimonial é algo algo estático, é algo estático que você não tem como de saber especificar de onde vem a origem daquele dinheiro, especificamente, né? Por exemplo, eu tenho de ativo circulante 10 mil reais, sim. Mas esse ativo circulante é o quê? É caixa. Caixa. Mas veio de quê? Veio de uma venda de quê? Eu tive uma despesa de 5 mil reais. Tem lá, ativo, passivo, circulante. Eu tenho que pagar a curto prazo. Pagar. Se você vai pagar a curto prazo, e aí, meus amados? Você vai pagar a curtíssimo prazo a sua despesa. Aí eu preciso analisar, eu vou precisar de indicadores financeiros, a indicador de lucratividade, indicador de liquidez, indicador de rentabilidade, indicadores de análise verticais e horizontais. Gente, é uma diversidade de ferramentas que vocês precisam saber. Num momento qualquer, eu vou trazer dentro da gestão financeira para vocês as análises que podemos fazer dentro da contabilidade. Que tipo de demonstrações contábeis se faz necessário para a gente poder interpretar melhor? Tranquilo, meus queridos alunos? Para a gente interpretar melhor e tomar decisões melhores. Ah, professor, não tenho como tomar decisões melhores. Tem. Tomada de decisões se faz necessário esse conhecimento. Tranquilo, meus amores? Muito obrigado. Fique com Deus e até amanhã, meus queridos. Tá bom? Tchau, tchau.